Saiu chorando Abel Ferreira da chilique na coletiva de imprensa. Boletim médico sobre Léo Ortiz, o José Boto detonou geral. Tudo isso e muito mais você vai curtir a partir de agora. Eu estou chegando com pós-jogo de Flamengo e Palmeiras, tudo que você precisa saber do que aconteceu pós-jogo e as últimas notícias do Mengão. Você vai saber a partir de agora. Já chega sentando o dedo no like, já se inscreve aqui no canal, já comenta aqui embaixo o que você achou desse jogo. Muito obrigado aqui pela sua audiência. Estamos chegando perto a 1000 inscritos, faltam apenas 40, então conto com a sua ajuda. Se inscreve aqui no canal, tá certo, galera? Bom, domingo deu a lógica, né? O Flamengo venceu novamente o Palmeiras dentro do Maracanã e o Flamengo não perde para o Palmeiras há 10 anos, galera, no Maracanã, há 10 anos. A última derrota do Flamengo para o Palmeiras no estádio do Maracanã foi no dia 6 de dezembro de 2015. De lá para cá foram 10 jogos com 6 vitórias do Flamengo e 4 empates. Ou seja, o Flamengo ganhar ontem era a lógica e só deu a lógica. Deu a lógica que o Flamengo fez uma grande partida, jogou bem e conquistou essa vitória, empatando em número de pontos com o Palmeiras. Estamos empatados em número de pontos com o Palmeiras. Só estamos atrás no critério de desempate. O Palmeiras tem uma vitória a mais do que o Flamengo. Em todas as principais ligas, o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Só aqui no Brasil que é número de vitórias. Bora mudar isso aí, galera. Pelo amor de Deus. E bora falar sobre o chilique do Abel Ferreira que deu na coletiva, porque o negócio é o seguinte: é muita cara de madeira, né? Os jogadores do Palmeiras, o técnico do Palmeiras, os torcedores do Palmeiras reclamar da arbitragem. É muita cara de pau, galera, porque naquele jogo do São Paulo, os torcedores do Palmeiras, os jogadores do Palmeiras, disseram que era choro do São Paulino. Disseram que não foi pênalti lá naquele lance polêmico, disseram que o Andrés não era para ser expulso, justificaram que o árbitro acertou nas decisões. Até o Palmeiras, nas suas redes sociais, fez um post debochando do São Paulo. O Abel Ferreira foi para a coletiva dizer que não foi pênalti, que o árbitro agiu certo. Aí, dias depois, os caras dizem que a arbitragem prejudicou eles. Olha o que o Abel falou. Não vou falar sobre a arbitragem. Já falei, já fui expulso pelo árbitros por falar o que eu pensava nesses 4 anos. Vocês, jornalistas, sempre disseram que o treinador do Palmeiras era chato. Vocês sempre foram contra mim. Agora ele vai para a coletiva se vitimizar, né? Agora ele foi para a coletiva se vitimizar. Mas para falar que o Palmeiras foi ajudado na arbitragem, ele não fala. Ele fica calado. Ele ainda disse mais, ó. Não vou falar da atuação do árbitro. Os lances estão aí. Todos nós vimos. Cada um faça as suas lições. De um lado, tinha uma equipe com excelentes jogadores. Nos primeiros 10 minutos, tivemos 4 ou 5 escanteios seguidos, além de um pênalti que deveria ser marcado. Tá de brincadeira, meu. Enfrentamos o adversário com muita qualidade, com jogadores com grandes jogadores, mas não precisava de fatores externos para jogar o seu futebol. Fator externo foi no Palmeiras e São Paulo, lá no Morumbi, que o árbitro não deu pênalti em cima do jogador do São Paulo e não expulsou o Andrés. Ali sim foi um fator externo e você foi para a coletiva de imprensa dizer que o árbitro estava certo. Muito conveniente da sua parte, meu. Chora na cama que é lugar quente. E o José Boto também falou e detonou o Palmeiras. Ele falou sobre as reclamações palmeirenses da arbitragem. Olha o que ele disse, ó. Ficaram muito tempo calados, verdade, Boto. Aí veio uma arbitragem normal, verdade, e já estão reclamando. Acho muito curioso o Palmeiras reclamar olhando para o que aconteceu nos últimos jogos dele. É muito curioso mesmo, galera. É uma cara de pau tremenda. Para mim, define isso. É uma cara de pau tremenda do técnico do São Paulo e também dos jogadores do São Paulo. Aí o Gustavo Gomes foi para a entrevista ali pós-jogo e detonou o árbitro aí, o Wilton Pereira Sampaio, falando que o Wilton Pereira Sampaio é contra o Palmeiras, que sempre quando apita os jogos do Palmeiras, ele é contra o Palmeiras. Tá com saudade do Ramon Abate Abel, né, o Gustavo Gomes? Só pode. Porque você só sabe bater. O Rascaeta teve um lance, o Rascaeta foi... Tá viralizando aí na rede social. O Rascaeta foi claramente emburrado e o árbitro mandou o jogo seguir. E eu acho muito curioso que o Gustavo Gomes é um zagueiro alto, forte, eu acho até um bom zagueiro. Aí, aquele empurrão do Jorginho foi suficiente para derrubar o Gustavo Gomes.
que é do tamanho de uma porta. Pelo amor de Deus, a gente que já jogou bola, pelada, enfim, a gente sabe que aquele empurrão do Jorginho não é suficiente para um cara daquele tamanho, do tamanho do Gustavo Gomes, levar uma queda daquele jeito, galera. Pô, é só você ver, só você ter a mínima de noção. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí é inacreditável, os caras chorando aí por conta da arbitragem. Bom, bora falar sobre o boletim médico do Léo Ortiz, porque ele sofreu uma entorse aí no tornozelo, infelizmente, né? Foi substituído ali pelo Danilo, então o Flamengo pegou um gol porque estava com um jogador a menos, e o Danilo sofreu um estiramento do ligamento cruzado e preocupa o Flamengo para as semifinais da Libertadores da América contra o Racing. O zagueiro até saiu do campo, né? Foi substituído e foi direto para o hospital fazer exames. Segundo a informação do Flamengo, o prazo estimado para esse tipo de lesão é de 7 a 10 dias, ou seja, ele está fora do confronto aí contra o Racing, né? Os dois confrontos e também os confrontos pelo Campeonato Brasileiro. Espero aí que ele volte logo. E o Danilo, quando entrou, fez um bom jogo, né, galera? Muito bom jogo. Seguro, o Emerson Royal também jogou uma bela partida, o Jorginho jogou demais, provocou, falou muita coisa, é esse espírito que a gente quer no Flamengo. Tô ficando por aqui, peço para você deixar o like. Tava esquecendo. Foi filmado aí pós-jogo, o Andreas Pereira indo embora. Cara, ele tava com a cara de choro, velho. Impressionante, mano. E não jogou absolutamente nada. É o que eu falo, é o que eu sempre falei. É um bom jogador? É. Mas quando é jogo grande, o Andreas Pereira pipoca. Ele não é jogador de partida grande, ele é jogador de partida pequena. Jogo grande, ele se esconde, ele pipoca. E ontem foi mais um exemplo disso. Jogadorzinho muito meia boca. Tô ficando por aqui, galera. Peço para você deixar o like nesse vídeo, para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima. Um forte abraço para você e até mais.